Queridos, o Rogério, né? O Rogério, nós nos conhecemos há alguns anos. A gente é bem novinho, mas já fazem aí. Uns tinham mais cabelo, outros tinham cabelo mais escuro, mas já tem uma boa caminhada, né? E talvez nem todos vocês aqui lembram, né? Mas o Rogério foi formado nas categorias de base aqui da igreja, né? O Rogério caminhou com a gente aqui, uns 16 anos, mais ou menos, né? Então, até 2020, né? Até 2020 o Rogério estava aqui conosco. E agora, daí, ele foi transferido, né, para um novo clube. Ele foi formado nas categorias de base e aí... E o Rogério está servindo, então, como pastor, né, na Comunhão Cristã em Gaspar, lá com a Cassiane. E é uma alegria para nós, né, poder receber o Rogério aqui para ele compartilhar uma palavra de Deus e abençoar os nossos corações. Então, Rogério, é uma honra te receber aqui, né? Você, além, né, de ser um homem de Deus, é um amigo nosso, né, um amigo querido. Então, sinta-se em casa, Deus te use tremendamente. Boa noite a todos, graça e paz. Que honra, eu que me senti honrado de ter sido convidado para estar aqui. Eu sentado ali me passa tanta coisa na cabeça, tantas lembranças que eu vivi como igreja, que eu aprendi na comunidade Resgate, pastoreado pelo pastor Alírio, pela pastora Marli, pelo Ney, pela Tamara. Quantas coisas que hoje eu estou desfrutando na minha vida ministerial, porque eu recebi aqui, eu aprendi aqui. Eu não sabia nem o que era, vocês que vieram aqui, coisa mais linda, não sabia o que era ministério. Primeira vez que eu ouvi falar de obra morta, eu falei assim, não, mas deve ser uma loucura esse negócio aí. Foi através do Ivan, ele falava umas coisas para mim, eu falei, mas isso aí não está na Bíblia? Ele dizia, não, está na Bíblia. Eu falei, não está, brigava com ele. Não, você deve estar falando heresia. E daí ele falou para mim, não, você precisa estudar, você precisa fazer a ETM. Eu falei, o que é ETM? Vem comigo. E eu fui fazer e cursar a ETM. Eu saí de lá aleluiado, estou aleluiado até hoje. Tanta palavra de Deus, tanto ensino. Eu estava compartilhando com o pastor Ney. Nós que, pela graça de Deus, temos contato com muitos pastores. Eu estava compartilhando com ele, querido, quanta palavra pura nós recebemos aqui neste lugar. Quanta palavra pura. E nós precisamos valorizar aquilo que é ministrado neste lugar. Eu estou falando nós precisamos porque eu sou daqui também. Nós precisamos valorizar o amor que essa igreja tem pelas pessoas. Nós visualizamos isto aqui agora. O amor que um tem pelo outro é maravilhoso neste lugar. E eu tenho me sentindo honrado pelo convite de poder estar aqui aprendendo. Eu aprendo, eu escuto as ministrações aqui, aprendendo, crescendo. Tenho a honra de poder estar com meu pai hoje aqui. Eu sei que ele de vez em quando ele está aqui. Eu falei, mas hoje você não pode faltar. Liguei para ele e falei, vai lá, fala com a Maeva, com o Armando, eu vou estar ministrando lá na Resgate. Porque tudo começou com ele e com a minha mãe na nossa vida. E eu tenho algo de Deus para compartilhar, queridos. O título da ministração é Deus é profético. Deus é profético. Nós vamos entender por que Deus é profético. O texto base é Gênesis 1, versículo 1 até o 3. Gênesis 1, do 1 até o 3. No princípio Deus criou os céus e a terra. E era a terra sem forma e vazia. Trevas cobriam a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Disse Deus, haja luz,
e houve luz. Deus viu que a luz era boa. Disse Deus: haja luz. A primeira vez que Deus se manifestou na terra foi com a fala. Deus se manifestou a primeira vez na terra com a fala. Só que ele não falou para se comunicar. Deus, ele disse para criar. Primeiro ele falou: haja luz, depois houve luz. Então ele criou antes que a luz existisse. E eu e você recebemos, querido, a nossa fala em primeiro lugar para criarmos, depois para nos comunicarmos. Por quê? Porque a nossa fala está no nosso espírito. Deus colocou a fala no nosso espírito, para que em primeiro lugar nós venhamos criar todas as coisas que nós precisamos. Criar. Foi assim que Deus se manifestou a primeira vez na terra. E o que eu e você queremos criar na nossa vida? E como nós criamos? Falando. Assim como Deus falou. Se Deus falou, tudo aconteceu. Aquilo que eu e você falarmos, vai acontecer. E eu tenho algumas coisas que eu quero compartilhar aqui com vocês, querido. Provérbios 18, 21, diz assim: a língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. Que fruto eu estou comendo através daquilo que eu estou falando? Qual é o tipo de fruto que eu como? Porque eu falei. Tenho certeza que aqui só tem fruto bom, né? Você gosta de alguma fruta aí? E aquilo que você fala, se é bom, você vai desfrutar daquilo que você fala que é bom. Por quê? Porque você está falando aquilo que Deus pede para você falar. Por quê? Porque você fala do seu espírito, não da sua alma. Mesmo que parece que as coisas não estão indo muito bem nas nossas vidas, não importa, porque o sentimento é da alma, não do espírito. Eu não estou me sentindo bem. Não importa. Não importa. Nós não vivemos por causa de sentimento. Nós vivemos porque a palavra de Deus está dizendo algumas coisas a meu respeito e a seu respeito. Sabe como foi criado esse lugar lindo aqui, queridos? Vocês estão vendo? Era um prédio. Era um prédio aqui. Como é que foi criado essa igreja? Por que vocês estão sentados aqui hoje? Vocês já observaram que lindo isso aqui? É lindo, né? Esse lugar. Mas você sabe como foi criado esse lugar aqui? Através da fala. Através da fala. Nós estávamos numa reunião. Estava eu, pastor Ney, pastor Alírio, o Ivan e o Sérgio. Nós estávamos em uma reunião. E a Lu viu um anúncio que esse lugar estava para alugar. Então nós saímos da reunião e paramos lá no portão, por lado de fora. Por lado de fora. E nós estendemos a nossa mão para aqui para dentro. E nós criamos, Pai, aqui é a comunidade Resgate. A igreja relevante do Senhor nessa cidade. A igreja que vai ganhar vidas nessa cidade. É a igreja que vai transformar casamentos nessa cidade. É a igreja que vai tirar homens e mulheres, jovens, da pornografia, dos vícios de drogas. Esta é a tua igreja. E nós estamos criando esta igreja. Esta aqui é a igreja que vai gerar apóstolo, profetas, evangelistas, pastores e mestre. Esta é a igreja do Senhor. Esta é a igreja. Daqui vai sair palavras que vai
tocar o coração de muitas pessoas. Por quê? Porque aqui há filhos e filhas de Deus que cria as coisas no mundo espiritual e traz para o mundo físico. Aquilo que você fala no teu espírito, aquilo que você fala no teu espírito acerca da comunidade de resgate, é aquilo que vai ser gerado na terra. Aquilo que vai ser gerado na terra. Eu tinha me programado aqui, querido, para falar. O pastor Ney já falou da construção aqui, do pastor Pape. Mas Deus falou algo muito forte comigo quando eu estava orando junto com a minha esposa. A pastora Cassiana mandou um abraço para vocês. Ela vai estar ministrando aqui no Café das Mulheres. E ela mandou um abraço junto com a igreja que eu pastorei lá em Gaspar. Sei que tem muitos gasparenses aqui. E Deus estava falando muito forte comigo, querido. E Deus me deu uma palavra profética para essa igreja. Deus me deu uma palavra profética. E Deus diz para vocês começarem a planejar a planta do tempo próprio. Querido, está anotado aqui. Depois, se você quiser ver, está anotado. Eu nem sabia que o pastor Ney ia falar sobre essa oferta que a igreja fez para a construção do PAP. Eu nem sabia. Está anotado aqui. Deus falou muito forte comigo. E Ele ainda continuou falando. Aonde estão os recursos? Onde está o recurso para a construção do templo? Êxodo 25, 1 e 2. Êxodo 25, 1 e 2. Disse o Senhor a Moisés: diga aos israelitas, diga aos resgatianos, que me tragam uma oferta, receba de todo aquele cujo coração o compeli a dar. Sabe onde é que está, querido, o recurso financeiro para a construção da sede própria de vocês? Está na mão de vocês. Está na mão de vocês. E não se preocupem. Não se preocupem com a quantidade que vocês vão dar. Porque quando chegou a quantidade exata para o término do tabernáculo, Deus falou: diz agora para parar de ofertar. Deus falou: não precisa mais. Mas eu tenho algo para dizer para vocês, querido. Se eu fosse vocês, eu não deixava de ofertar. Quando surgia a oportunidade para ofertar. Nós estamos em uma fase de construção também lá em Gaspar. Coisa fora do comum. A nossa construção nasceu do céu. Deus fez e está fazendo as coisas do sobrenatural de Deus. Porque nós estamos criando, falando. Ah, mas a igreja lá tem dinheiro? Nem um centavo. E Deus tem movido o coração de alguns empresários que nem da igreja são. Só um empresário. Ele ofertou 12 mil reais para nós fazer a cobertura. Mas olha só que coisa, é só Deus. Se nós vamos, nem o fundamento está feito ainda. Já recebemos a oferta da cobertura. Isso não é Deus? E não será diferente com vocês aqui. Não será diferente. Nós precisávamos lá, querido, de engenheiro. Um valor alto também para fazer a planta. O engenheiro da prefeitura, filho de um pastor, está fazendo a planta para nós de graça. Nós precisávamos de um engenheiro para assinar a planta. Também um valor muito alto. O engenheiro está assinando a planta para nós de graça. Colocando o nome dele como responsável. Sabe como nós conseguimos isso? Orando, falando, profetizando, criando. Eu declaro que a mesma coisa vai acontecer aqui. A mesma coisa.
E eu quero falar aqui do que você está criando com a sua fala para a sua família. O que Deus profetizou sobre a minha família, sobre a sua família? Que a minha família e a sua família seria o quê? Abençoada. Mesmo que você ache que a sua família não é abençoada, Deus falou que ela é. E ninguém pode ir contra. Ninguém pode ir contra, porque Ele profetizou. O que é profecia? Profecia é falar antes. A palavra profecia no grego é propetes, que significa falar antes. Se Deus falou que a sua família é abençoada, ela é abençoada. O diabo pode tentar falar o contrário. A situação que você vive como família pode falar o contrário, mas Deus disse que a sua família é uma família abençoada. O que Deus está falando para você nessa noite? E para mim também. Nada anula a minha palavra dita sobre a sua casa. Nada. Nada anula a minha palavra dita sobre os seus negócios. Nada anula a minha palavra dita sobre a sua saúde. Deus profetizou sobre a sua saúde. O que Ele profetizou? Pelas pisaduras. Jesus nem estava na terra ainda. E lá em Isaías Ele já profetizou que pelas pisaduras você vai ser sarado. Você vai ser curado. Ah, mas eu estou com uma enfermidade. Eu estou com uma dificuldade na minha saúde. Mas o que Deus profetizou sobre a sua saúde? Você é sarado? Você é curado? Quem pode anular isso? Ninguém. Porque Ele profetizou. Ele já falou. Ele já criou a saúde para mim e para você. E nós que estamos sentados aqui, nós precisamos acreditar na palavra de Deus. Quantos milagres já aconteceu aqui neste lugar? Quanto testemunho maravilhoso sobre pessoas doentes e enfermas sendo curadas aqui, porque foi profetizado por Deus que iria acontecer. Já aconteceu. Como é que os médicos vão entender uma pessoa que é enganada do câncer, está lá morrendo, cancerosa, no leito de morte, daqui a pouco chega lá um cristão e cria a saúde e essa pessoa sai do hospital curada? Porque Deus profetizou. O que Deus profetizou? O que você iria fazer na mão deles? Expulsar demônios, curar enfermos, ressuscitar mortos, através de Jesus. Ele falou isso. E quem é que está fazendo isso? Levanta a mão, irmão. Levanta a mão, irmã. Se você não está fazendo, ainda você vai fazer. Não é por nós, é por Ele. É por causa dEle. Só por causa dEle. E tudo isso já está acontecendo através da igreja de Cristo Jesus. A igreja foi profetizada. Jesus, Ele disse que as portas do inferno não prevalecem contra a igreja. Quem é que pode parar a igreja? Ninguém. Quem pode parar a resgate? Ninguém. Mas o diabo pode? Não pode. O dono desse prédio aqui pode? Não pode. A prefeitura, com as suas leis, também não pode. Por quê? Porque a igreja é de Jesus. E a resgate é uma igreja triunfante, uma igreja que conquista, uma igreja que avança, uma igreja que avança. Eu me recordo muito bem que um dia o pastor Alírio estava ministrando e ele disse: ainda eu vou ver as pessoas fazendo fila para entrar na igreja. Ele liberou essa palavra profética sobre a igreja. Ele estava criando isso. E ele vai ver. Concordo com essa palavra dele sobre a vida desta igreja. Nós vamos ver aqui, querido, crianças orando por enfermos e os enfermos sendo curados.
crianças, profetizando. Não se assustem. Quando o seu filho chegar em casa e ele começar a dizer a palavra de Deus profeticamente, não se assuste. Porque Deus é o tempo de nós como igreja viver tudo aquilo que Deus tem preparado para nós. Tudo. O que Deus, Ele profetizou sobre aquilo que você vai fazer aqui na igreja? Ou em alguma área da igreja. O que Ele profetizou? Profetizou que você vai ter um ministério. Ministério é serviço. Você vai servir em alguma área aqui da igreja, com muita intensidade. Igual o pastor Ney falou, departamento aqui da integração, coisa linda, ensinando a palavra para os novos convertidos. Imagina só, querido, o que você está plantando na vida desses novos convertidos? Você que trabalha em algum departamento da igreja e Deus fica olhando você lá e diz, ele entendeu a minha palavra profética. Ele entendeu a minha palavra profética. E se você acha que você não tem um ministério, todos nós recebemos um ministério de Jesus. 2 Coríntios capítulo 5, no versículo 18. E para mim, é o melhor ministério que um filho e uma filha de Deus pode ter. É esse ministério aqui. Tem como colocar? Olha só, querido, que ministério lindo que Deus, Ele deu para mim e para você. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Você entendeu esse versículo aqui? Que Deus deu Jesus para nós nos reconciliarmos com Deus? Quem foi reconciliado com Deus aqui através de Jesus? Aí Jesus, ele está sentado à direita do Pai. Agora, esse ministério que era de Jesus, ele deu para quem? Para nós. Você imagina você trazendo uma pessoa para Jesus que estava perdida, como esses novos convertidos que estavam aqui, muitos sem esperança de vida. Eu já vi a irmã agradecendo ali, ó. Graça, é isso aí, ministério da reconciliação. Aí você fala do amor de Jesus para uma pessoa, caminha com esta pessoa, e essa pessoa começa a dar fruto. E você diz, obrigado, Jesus, por este ministério da reconciliação. Isso não é lindo, querido? Qual foi a única coisa que Jesus pediu para mim e para você fazer? E de fazer discípulo. É para nós ficarmos parados ou para ir? Para ir. Olha só que coisa linda. Se eu discipulo uma pessoa por um ano, e essa pessoa discipula outra pessoa por mais um ano, e se esse processo for feito por 100 pessoas durante 22 anos, toda a América Latina se converte a Jesus. E se esse processo de discipulado for feito por 40 anos, 3 vezes a população mundial se converte para Jesus. Enquanto muitas pessoas estão focando a multidão, você tem um parente seu, você tem um vizinho seu, você tem um amigo seu que você pode discipular esta pessoa, e essa pessoa gerar outro fruto, e o fruto dela vai gerando outro fruto. Por quê? Porque foi profetizado por Jesus que nós iríamos fazer isso. Nós iríamos fazer isso. E Ele deu para quem? Para mim e para você. Você que chegou agora. Você que chegou agora para Jesus. Não perca esse amor. Vai acontecer muitas coisas na sua caminhada. Mas foca em Jesus.
acontece tanta coisa na nossa caminhada cristã, que muitas vezes eu vou deixar para lá. Vou deixar para lá. Mas, querido, quero dizer algo para você. Não vale a pena deixar Jesus por nada. Não vale a pena deixar Jesus por nada. Um dia, tudo isso aqui vai acabar. Tudo vai acabar. E aonde eu e você vamos estar? Eu vou estar com Jesus. Você sabia que você já tem um destino? Sabia que essa igreja aqui já tem um destino? E você sabia que você já está vivendo a eternidade? Você já está vivendo a eternidade? Muitos estão dizendo, eu vou viver a eternidade. Para nós, não. Qual é a eternidade? João 17:3. Qual é a eternidade? João 17:3. Acho que eu não passei esse versículo para você aí, né? Mas a eternidade, olha só, esta é a vida eterna, que te conheçam o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. Quem conhece Deus como o único Deus verdadeiro aqui? Você conhece? Glória a Deus. E a Jesus Cristo que Ele enviou. Então você já tem a vida eterna ou não? Já está vivendo a vida eterna? Então você está sentado aonde? Nas regiões celestiais, com Cristo Jesus. Por que você criamos todas as coisas? Porque nós vivemos na eternidade. Porque nós vivemos na eternidade. Nós falamos as coisas do céu, não das coisas da terra. Porque nós já somos eternos. Por isso que nós falamos as coisas do céu. Por isso que nós temos autoridade e poder de criar todas as coisas assim como Deus criou. Por isso que Jesus, na multiplicação dos pães e peixes, Ele criou aquela multidão ali de pães e peixes, através de poucos. Como é que Ele criou? Primeiro dando graças. Como é que Ele criou vida para um homem que estava 4 dias morto? Como é que Ele criou? Pai, o Senhor sempre me ouve. Lázaro sai para fora. Primeiro Ele chamou o céu. O céu se manifestou na terra e algo sobrenatural aconteceu. E Lázaro saiu. Eu e você precisamos primeiro chamar o céu. Falar para as coisas acontecer. O que você deseja que aconteça na sua vida? O que você deseja que aconteça na sua família? O que você deseja que aconteça nos seus negócios? Chama o céu. Fala, cria, e as coisas vão acontecer. Isso é para mim e para você, queridos. Nós precisamos conhecer a Deus profundamente. Conhecer Jesus profundamente. E ter comunhão com o Espírito Santo. O Espírito Santo, Ele está conosco. O Espírito Santo, Ele está conosco. O Espírito Santo, Ele está aqui falando conosco. Ele fala conosco todos os dias. Precisamos estar sensível à voz do Espírito. Sensível à voz do Espírito. Só que, querido, quando nós ouvimos a voz do Espírito Santo, nós precisamos obedecer à voz do Espírito Santo. O Espírito Santo, imagina, quem é que vai chamar você para trabalhar no departamento aqui na igreja? O Espírito Santo ou o diabo? O Espírito Santo? O diabo não quer que nós trabalhemos na igreja, para o avanço da igreja. Quem é que fala para você ofertar aqui na igreja? Se a igreja é aquela que muda a história das pessoas através daquilo que é pregado, uma porta aberta. Quem é? O Espírito Santo.
Meu Deus, mas será que o diabo está mandando dar 50 pila aqui na igreja? Será que é o diabo? Claro que não, irmão. Claro que não. É o Espírito Santo. Será, meu Deus, é para mim dar um abraço, orar por aquela irmã? Pô, mas eu não sou muito chegada a ela. Tá, mas quem manda você abraçar? É o diabo ou é o Espírito Santo? Espírito Santo. É Ele que pede para nós termos comunhão um com os outros. Isto é igreja. Isto é igreja. Deus é Deus de união ou Deus de divisão? Deus profetizou unidade ou divisão? Unidade. Unidade. Então na igreja não pode ter panelinha. A igreja é um lugar de unidade, um crescendo com o outro. Efésios 4:11 fala dos 5 ministérios. Para que serve os 5 ministérios? Para fazer com que meu irmão cresça. Você tem algo para fazer o seu irmão crescer. Ah, mas ele chegou na igreja agora. Alguma coisa ele tem que Deus colocou nele, que não colocou em mim. Ah, mas eu sou a última bolacha do pacote. A última bolacha do pacote sempre é a quebrada. Pode perceber, querido. A bolacha do pacote é a quebrada. Aí muitas pessoas querem ser a última bolacha. O teu irmão, se ele está aqui, neste lugar, porque Deus colocou ele aqui, porque tem algo especial na vida dele que Deus não te deu. Não te deu, e não deu para mim também. Não deu, tem coisas que Deus deu para o pastor Ney que não deu para mim. Eu queria, querido, verdade, eu queria ser da música. É verdade? Não, eu queria ser da música. A minha família, eu estava hoje almoçando lá na casa do meu irmão, e eles têm lá meu irmão, ele dá aula de música, é professor de música, aí tem o estúdio dele lá, daí meu sobrinho veio da praia e todo mundo se juntou, e música, minha família é da música. E daí eu entrei lá, estavam lá, meu irmão ganhou um piano, o pastor Roberto abençoou a vida dele com um piano. E meu sobrinho, ele estava arrumando piano, afinando piano, e estava todo mundo cantando. E eu cheguei lá, agora é comigo. Quando eu comecei a cantar, sai. Me expulsaram da sala? Eu não entendi, por que isso? Meu pai amado, canto bem. Eu queria ser da música. Eu fui aluno do pastor Ney na música. Pensa, meu Deus do céu. Ele disse para mim, querido, vai fazer outra coisa. Eu não servi para música, querido. Eu não servi para música. Mas eu entendi que Deus tinha outro tipo de chamado para mim. Se a pessoa falar para mim assim, ó, vai no hospital, a pessoa pode estar morta, eu vou. Vai na rua, eu vou. Agora, pega um violão, não dá. Canta uma canção só sozinho, isso ainda quando minha mulher e meu filho, ele, para de cantar. Nem em casa eu posso cantar, tão ruim que eu sou. Meu Deus do céu, ainda bem que Deus, Senhor, obrigado, porque vai afinar daí para cima. Está entendendo que não adianta nós queremos exercer um ministério que nós não fomos chamados para exercer. Se eu desejar exercer esse ministério, eu vou estar fazendo obra morta. Aquilo que eu fui orientado por Ivan fazer a aula para me entender o que era obra morta, porque eu achava que tudo era para Deus, tudo é para Deus, tudo é para Deus. Mas não é. Tem coisa que eu acho que é para Deus que eu faço, mas que não é. Se você não foi chamado para música, tem alguma coisa que Deus te chamou para fazer. Se você não foi chamado para ministrar, tem alguma coisa que Deus chamou você para fazer. Aí muitas vezes as pessoas sempre falam, porque acham que é bonito aqui, é uma responsabilidade, querido, aqui. Ministrar a palavra para esse povo seleto do Senhor Jesus. Aí muitas vezes, eu gosto de estar ali. Só que quando Davi, aí Salomão, o pastor Ney leu aqui o texto, foi separar as pessoas para trabalhar lá no templo. Aí qual era a função dos porteiros? Aí as pessoas querem estar aqui em cima, mas se esquece que se não tem um porteiro lá, o papel dos porteiros sabe o que era, queridos? Impedir que entrasse coisas contaminadas dentro da igreja.
Se tem lá o irmão do estacionamento, o irmão da porta, e chega uma pessoa cheia de demônio lá, doente, enferma, num cumprimento, num abraço, ele já entra aqui curado e liberto. Fica mais fácil para quem ministra aqui. Porque tem uns abençoados por Deus lá na posição que Deus chamou eles para estarem. Qual é a diferença? Nenhuma. Para nós é só mais uma responsabilidade de ser pastor. É uma responsabilidade. Imagina nós como pastor aqui, dar uma orientação errada para uma família. E essa família se dissolve. Quem vai estar pagando essa conta? Somos nós. Cada um no seu devido lugar. E ele mesmo pôs uns. Ele falou que botou todo mundo. Não, vou colocar todo mundo para ser apóstolo agora. Porque agora é moda ser apóstolo. Ser apóstolo diferente daquilo que nós entendemos. Ele colocou todo mundo no ministério da música. Nossa, vai ter músico aqui. O que ele profetizou? Cada um no seu lugar. Moisés, você vai tirar meu povo do Egito. Tá bom, Senhor, vou tirar. Mas quem entrou na terra prometida? Foi Moisés ou foi Josué? O ministério de Moisés era até onde? Aí muitas vezes as pessoas falam, não, porque ele bateu na rocha, era para falar. Não era, queridos, porque o chamado de Moisés era só para tirar o povo, não entrar na terra. Quem era para entrar na terra era Josué. Cada um no seu devido lugar, para que o reino de Deus avance. Foi profetizado sobre isto. Profetizado. Tem algumas pessoas que foram chamadas para ser o quê? Empreendedores. Para que ele foi chamado para ser empreendedor? Para ficar rico, milionário? Se ele é cristão, ele disse que não é ele que mais vive, mas Cristo que vive nele. Ele tem uma boa vida, consegue se sustentar, consegue dar uma boa vida para sua família. E aquilo que passa é para quê? Não, vou comprar mais um carro, daí o carro fica na garagem. Porque a mulher tem um carro, ele tem um carro, ele tem 2, 3, 4 carros. Não é para ter 2 carros parados na garagem. Para investir no reino. Sabia que tem muitos empresários cristãos que Deus não dá a mais porque não tem um coração voltado para o reino? Não tem. E a Bíblia fala que Deus está procurando. Deus ele está procurando. Se eu fosse você empresário, eu dizia amém. Me acha aqui, Senhor. Me acha. Eu estou pregando, mas estou profetizando já, queridos. Me acha. Por quê? Porque tem um coração voltado para investir no reino de Deus. De repente você é empresário e vai ter um retiro. Aí tem um irmão lá que hoje não está com condições de ir no retiro. Daí você é empresário, ou você é um irmão abastado, glória a Deus que todo mundo aqui é. Aí você vai lá e fala, vou fazer uma oferta na sua vida. Eu vou pagar a sua ida para o retiro, porque eu não quero que você perca aquilo que Deus vai derramar, transbordar neste lugar. É assim que funciona, querido, o reino de Deus. Lá fora é diferente. Mas nós aqui, que somos filhos e filhas de Deus, vivemos de uma maneira totalmente diferente. Por quê? Porque eu e você, nós somos profetizados por Deus. Eu e você fomos o quê? Profetizados. Nós somos criados primeiro ou fomos formados? Primeiro Deus nos criou e nos abençoou, depois Ele nos formou. Olha só, Gênesis 1, 27 e 28. Gênesis 1, 27 e 28. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Deus os abençoou. Olha assim, antes de nós sermos formados, nós já éramos abençoados. Deus os abençoou e lhe disse, sejam férteis e multipliquem-se, encham-se, subjuguem a terra.
domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela face da terra. Queridos, antes da nossa formação, na nossa criação, Deus já tinha nos abençoado. Aí a Bíblia fala, em Efésios 1:3, bendito seja Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que já nos abençoou. Ele vai nos abençoar ou já nos abençoou? Aonde nos abençoou? Quando nós fomos criados por Ele. A nossa vida é uma vida de bênção. Aí depois, Gênesis 2:7. Gênesis 2:7. Então, primeiro veio o quê? A nossa criação. Então, o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. Primeiro veio a nossa criação, depois a nossa formação. Quando Deus ele nos formou, soprou o fôlego de vida dele, em nós. Nós já viemos abençoados, sim ou não? Em todas as áreas da nossa vida. Em todas as áreas da nossa vida. Não fica nenhuma de fora. Ah, mas eu tenho uma maldição hereditária. Deus tem alguma maldição? Nós somos criados à imagem de quem? Então nós não temos maldição. Deus ele tem alguma enfermidade ou doença? Ah, essa doença aqui é hereditária. Mas Deus tem alguma doença? Doença? Tem alguma enfermidade? E essa saúde plena de Jesus e de Deus veio para quem? Tudo aquilo que Deus deu para Jesus é direito nosso. Por quê? Nós somos criados nele, para ele, por meio dele. E muitas vezes eu quero complicar a palavra de Deus, não quero aceitar a palavra de Deus. O Rogério pega a Bíblia, tu me criou em Deus. Olha, mas eu tenho uma dor aqui, essa minha dor. Tá, mas a dor é sua? Se eu te criei perfeito, como é que você tem dor? Ah, sim, mas eu estou falido, tá. Mas se eu sou o criador de todas as coisas, como é que você é um falido? Ah, mas eu não sou muito inteligente, eu não... Tá, mas se em Deus está toda a inteligência, por que eu não tenho inteligência, conhecimento, sabedoria? Se você deseja sabedoria, peça a Deus que tem sabedoria. Amém, queridos? Você recebe essa palavra na sua vida? Deus profetizou sobre a sua vida. Em todas as áreas. Porque Deus ele é profético. Ele profetizou sobre a vinda de Jesus lá na velha aliança. Ele profetizou. Aí Jesus veio. Se manifestou aqui na terra em carne. E voltou para o Pai. Para que um dia, eu e você, tomasse posse dessa profecia. Porque Jesus é o Espírito da profecia. Você pode se colocar de pé, por gentileza?